Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um texto de cunho espiritualista. Espero que gostem, lembrando que você também pode enviar seu texto, sua história, algo que você leu, que alguém te contou, para compartilhar aqui com a gente, enviando para relatocauso@hotmail.com. Eu sou a contadora desses causos e o seu nome ficará preservado. Encruzilhada espiritual. Este é um relato baseado numa história que foi psicografada por uma médium. Mas como é um texto baseado, os nomes ficarão preservados. Uma mulher que chamaremos de Ana estava à procura de emprego e, ao encontrar um anúncio onde dizia precisar de uma professora para ensinar um jovem que era doente, Ana ficou muito entusiasmada porque ela era professora. Logo fez contato com o dono do anúncio e no dia seguinte, lá estava ela fazendo uma entrevista. No final foi aprovada, mas este emprego ficava em uma cidadezinha rural, próxima de onde ela vivia. Mas tudo bem. Quando chegou no novo emprego, foi recebida pela empregada de nome Lúcia, que a levou ao encontro de seu novo aluno. Ora chamaremos de Serginho. Ele era um jovem muito simpático e Ana percebeu que, apesar do anúncio dizer que ele era doente, não parecia. Muito animada, ficou espantada com aquela casa onde iria trabalhar. Parecia uma mansão suntuosa, apesar de antiga, mas que à primeira vista dava arrepios. Foi reparando tudo, o jardim, os móveis e tudo que havia lá. Sentia que em determinados ambientes a casa parecia ter olhos que a observavam. Como sua nova patroa estava um pouco indisposta naquele dia, ficou combinado que logo ao amanhecer iria ter com ela. Após o jantar, recolheu-se mais cedo porque estava muito cansada. E já no dia seguinte acordou com o canto dos pássaros na sua janela e foi tomar seu café na cozinha. Ao chegar lá, viu Lúcia lendo um livro e logo que percebeu sua presença, a empregada tratou de guardar o livro no armário, mas deu para Ana ler a palavra espiritismo. Depois do café, Ana foi conduzida até o escritório onde estava a dona da casa, aguardando por seu primeiro contato. Lá foi informado sobre o jovem que iria ensinar. Disse-lhe que não deveria contrariá-lo e, quando não quisesse estudar por sentir-se mal ou indisposto, aquele dia a aula deveria ser suspensa. Tudo naquela mansão era misterioso. Mais misterioso ainda para Ana era que parecia conhecer cada pedacinho daquele lugar. Em outro momento, em que estava sozinha na cozinha com Lúcia, a professora tentou pegar algumas informações sobre as pessoas que viveram naquela casa. E ela contou o que sabia e o que podia contar. Depois disse que muitas coisas ali só poderiam ser entendidas pelos laços espirituais. Ana ficou surpresa com suas palavras e um pouco confusa. Descobriu que aquele lugar era uma antiga fazenda da época da escravidão e que até senzala tinha lá. Os quartos eram enormes, uns muito sombrios e outros fechados, onde ninguém entrava. Tudo naquela casa tinha uma energia de sofrimento, traição e morte. À noite, Ana teve um sonho onde entrava numa passagem secreta e, ao adentrar numa sala escura, se via vestida com roupas antigas, correndo para os braços de um homem. Acordou assustada e aliviada ao mesmo tempo por ser um sonho. Após seu café, procurou passear pelos locais ditos misteriosos e fechados. Isso a atraía. Parecia que procurava por lugares que já existiam em sua mente, como se já tivesse vivido ali naquele lugar. Há muito tempo atrás. No dia seguinte, ao estar com o jovem Serginho, seu aluno, viu que ele estava desanimado de novo, que a aula teria que ser suspensa naquele dia. Então,
Ana aproveitou para conhecer mais locais onde quase ninguém ia. Aquela mansão era enorme, cheia de mistérios. A professora sentia que cada pessoa que ali trabalhava tinha alguma relação com a sua vida e durante o dia tentou resgatar lembranças. Aquela casa parecia, além de misteriosa, assombrada. E descobriu, através de visões clarividentes, que no passado houve um incêndio ali e que alguém havia morrido, ou melhor, teria sido assassinado e deixado para morrer naquele incêndio. Horrorizada com tudo que vira, voltou para o seu quarto e tentou dormir mais cedo. No meio da noite, acordou ouvindo vozes, mas não entendia de onde vinham. Levantou bem devagar e tentou ir atrás daquelas vozes. E tentou também não fazer nenhum barulho. Percebeu que vinham do quarto onde ficava sempre fechado. E aquele lugar parecia também onde ela havia sonhado e encontrado aquele homem. Viu uma chave pendurada no batente da porta e, apreensiva, abriu e entrou logo. Mal pisou no quarto, ouviu uma voz dentro que vinha até seu encontro dizendo: "Voltou para casa? Agora conserta o que você fez." Sentindo-se acusada de algo e temerosa com o que poderia lhe acontecer, correu de volta para o seu quarto, que mais parecia um refúgio, mas prometeu a si mesmo que voltaria lá. Passaram-se alguns dias e Ana percebeu que mal dava aula para Serginho. Vivia adoentado, coitado. Sentia-se mal. Então Ana aproveitou mais uma vez para entrar no local misterioso. Não abriu as janelas e adentrou pela escuridão. Viu quadros antigos empoeirados na parede, móveis cobertos com panos brancos e de repente visualizou algo como que um porta-retrato em cima de um velho piano. Quando chegou mais próxima, ficou em choque ao se reconhecer naquele retrato. Ficou tonta e quase que desmaiou. Respirou fundo, novamente saiu depressa dali e percebeu que realmente tudo aquilo lhe era muito familiar. Procurou conversar com Serginho e, ao perguntar o que tinha acontecido no tempo dos escravos, ele lhe contou que uma mulher que fora amante do dono da fazenda havia se suicidado naquele quarto, colocando fogo em seu corpo e por isso permaneceu fechado por tanto tempo. Ana chamou Serginho para acompanhá-la até uma outra parte da fazenda que ela ainda não conhecia. E após o almoço foram até o campo, onde tinha uma gruta. Mas chegando mais próximo de lá, Serginho começou a passar mal e a afrouxar os botões de sua blusa. Ela percebeu sinais vermelhos e feridos em sua pele. E ao passar a mão, viu que ele não tinha sensibilidade alguma. Achou estranho, mas tiveram que voltar rapidamente para casa para que o jovem recebesse auxílio médico. Mais tarde, descobriu através de Lúcia, a cozinheira, que aquilo era uma doença que todos temiam, porque era contagiosa, mas ninguém sabia o que era. Aquela mansão era mesmo amaldiçoada, pensava Ana. Tudo ali estava acontecendo muito rápido e parecia um acerto de contas. Não foi à toa que ela se sentiu atraída para aquele emprego. Um tempo depois, como a professora era muito curiosa, conseguiu voltar àquela gruta e, em suas visões, pôde ver todo o comprometimento do seu passado ali. Percebeu a presença de um homem que amara muito, mas que seu amor era proibido por ele ser casado. Tudo ficou claro que ele era o dono da fazenda. E a mulher que pensaram ter se suicidado era ela, a própria Ana. Mas não fora suicídio. O que aconteceu? Por assassinato. O dono da fazenda matou por ciúmes, por achar que ela o havia traído
um alguém da fazenda. Porém, ele não sabia quem era e a matou, colocando fogo no corpo dela e deixando seus despojos num porão secreto que tinha bem debaixo no chão do quarto. Luz apagou. Ainda bem que não temos medo de nada. A explicação espiritual para tudo isso é que o espírito desse jovem, após a sua morte, ficou preso naquele casarão por tudo que deixou para trás. Algo o deixou preso às suas lembranças, aos seus pertences, e também porque ficou aguardando a oportunidade para encontrar e se vingar do homem que teria sido o traidor junto à sua amante. Muitas vezes os espíritos se reencontram, uns estão encarnados e outros ainda em espírito. Sem saber o que fazer, Ana procurou Lúcia para entender tudo à luz da espiritualidade. Contou tudo para ela e o que a assombrava. Então tudo que ouviu de Lúcia deixou intrigada. Disse-lhe: aprendi com minha avó que a explicação para esses fenômenos que ora você está percebendo, que não são loucuras que todos nós ouvimos, os mortos estão vivos, eles não estão mortos. Do mesmo modo que entramos no corpo, nós saímos sem levar nada daqui. E quando deixamos este corpo, passamos a nossa consciência para o que chamamos perispírito, que é uma matéria, assim como o nosso corpo, mas mais sutil. Por isso, muitas pessoas, ao desencarnar, pensam que ainda estão vivos na matéria. Por não ter conhecimento, ficam ali vagando. Muitos espíritos podem ficar assombrando os encarnados, caso esses tenham sensibilidade para vê-los. Muitos, ao voltar para reencarnar, ficam com lembranças de suas existências passadas. Todos nós já tivemos muitas existências. E você, Ana, pode perfeitamente ter vivido aqui nessa mansão. Além disso, muitos espíritos podem estar aproveitando da sua sensibilidade mediúnica para descobrir passagens secretas. Então, muito agradecida, Ana foi para o seu quarto, pensando em tudo o que ouvira, e percebeu o quanto estava envolvida naquela trama, e aquela mansão estava cheia de espíritos sedentos de vingança. Talvez não conseguiria resolver sozinha tais questões espirituais. Tudo o que fizemos no passado, nós temos responsabilidades com aquilo. E neste caso, somente o perdão é essencial para logo depois haver uma reparação. Então Ana foi procurada por a Lúcia, que a indicou um velho curandeiro que vivia naquela região, um preto velho. Foram juntas até lá, contaram tudo o que estava acontecendo. O homem bondoso chegou até a casa e logo foi percebendo a energia do lugar. Pediu aos amigos espirituais socorristas que levassem para a luz aqueles sofredores presos naquela mansão. Fez suas orações e procurou abrir as janelas dos quartos, como que deixando novos ares entrarem. Incensou tudo e deixou lumes acesos em cantos estratégicos. Tudo foi feito com a permissão da dona da casa. E aquela mansão agora estava sob a proteção dos amigos espirituais. Toda desordem se dissipou como uma nuvem de vórtice, passando e limpando as energias da casa. Depois disso, o jovem Serginho começou a se curar. E ninguém mais sentiu arrepios e vozes pela casa. Os afetos foram reatados e renovados. Agora Ana estava livre para voltar para sua casa e conseguiu um novo emprego de professora, mas em uma escola. E agora a vida seguiu para ela e para todos que viviam nessa história. Então, muito interessante.
são casos, né, que aconteceram muito tempo atrás e que os espíritos voltam para contar. Então foi uma médium que psicografou, transformou isso num livro. Mas esse texto não está escrito ao pé da letra, né? Ele é baseado nesse livro. E eu trouxe para vocês, para que vocês observassem que realmente isso é comum. Muitas vezes fala, tem uma casa assombrada. Aquela casa é assombrada porque ou ela foi construída num terreno impróprio, por exemplo, um terreno onde foi um cemitério, um terreno onde existem almas presas por sofrimentos. Não que na casa pode ter espíritos obsessores que voltam porque querem vingança, ou porque não querem abandonar onde viviam, ou porque tem coisas secretas presas ali ou escondidas, né? Isso era muito comum, esconder dinheiro, esconder riquezas, né? E onde pode ser também um lugar onde houve um assassinato e ali foi esparramado muitos ectoplasmas que ficam ali. E é através desse ectoplasma que esses espíritos vêm e utilizam dele para fazer alguma coisa física, como que abrir e fechar portas, barulhos, correntes que passam, risadas, vozes, muitas coisas que ficam naquele ambiente. Um médium ou alguém que tem a sensibilidade escuta, percebe, né? Mas aquilo precisa ser libertado. E para ser libertado, precisa de alguém, um espírito que saiba exorcizar, que saiba encaminhar para a luz, né? Que eles precisam ter seus entendimentos. Então, após isso, aquela casa volta a ser normal. Então, pessoal, a luz não quer ficar quieta, né? Qualquer movimento que eu faça, ela apaga. Eu deixo aqui para vocês, então, para reflexão, e espero que gostem. E aguardo vocês até o nosso próximo encontro. Até lá!